Olá, no programa de hoje o segundo turno na Argentina e outros movimentos na política sul-americana. Quais elementos podem ser decisivos na disputa presidencial do país vizinho entre um representante do peronismo e um outsider da extrema-direita? Porque o desfecho do processo importa para o Brasil. E ainda, o Equador sob novo comando e os impactos do recente acordo firmado entre Venezuela e Estados Unidos. Eu converso com o cientista político Henrique Natalino, pesquisador de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Henrique, um prazer recebê-lo no Mundo Político mais uma vez. Seja bem-vindo. Satisfação estar com vocês aqui, estou à disposição. Henrique, vamos começar então pela Argentina, nosso vizinho, principal parceiro comercial regional. O peronista Sérgio Massa e o candidato de extrema-direita Javier Milei foram os mais votados no primeiro turno, no último domingo. Massa teve 36,6% dos votos, chegando à frente, e Milei 29,9%. O segundo turno está previsto para o dia 19 de novembro. Dá para se apontar um favoritismo, Henrique, considerado aí o perfil dos eleitores de candidatos que ficaram pelo caminho, como, por exemplo, os de Patrícia Bullrich, que obteve 23% dos votos? Bem, Marco, nós estamos diante de uma eleição altamente polarizada na Argentina. Aliás, muito semelhante à eleição de 2022 no Brasil. Nós temos alguns elementos que nos fazem crer que temos na Argentina a eleição mais polarizada dos últimos 40 anos, desde a redemocratização do país em 1983, depois da Guerra das Malvinas. Primeiro, nós temos um candidato outsider, não é? O Javier Milei, que tem algumas características muito parecidas com o candidato Jair Bolsonaro no Brasil. O fato de ser um candidato antissistêmico, um candidato que questiona as regras do jogo e que tem um discurso mais radical. E temos um candidato mais próximo do que nós poderíamos chamar no Brasil de centro-esquerda, que é o Sérgio Massa, candidato peronista, que surpreendeu na votação, tendo uma votação 7 pontos acima da votação do Javier Milei. Uma situação muito difícil também para o Sérgio Massa, porque ele é ministro da Fazenda do governo de Alberto Fernandes, que é um governo muito impopular na Argentina, que tem sido marcado por uma inflação de 140% ao ano, um agravamento da situação de pobreza muito grande. Então não será fácil para Sérgio Massa obter essa vitória, até porque ele está marcado também por um governo altamente impopular. Por outro lado, Javier Milei, pelo enquadramento da sua campanha como um candidato mais de extrema-direita, isso também tem criado dificuldades para a sua busca de eleitores mais ao centro, como a candidata Patrícia Bullrich, que você mencionou inicialmente, que é candidata, ficou em terceiro lugar, representa uma direita mais centrista, mais clássica. Então nós temos um quadro muito complicado, creio que dos mais difíceis dos últimos 30 anos na Argentina. Não há favoritos, certamente. Claro que temos aí Sérgio Massa buscando, né, uma liderança no processo e o Javier Milei também buscando se apropriar de parte desse eleitorado de centro e de direita que ficou sem candidato. Você fez uma menção rapidamente, Henrique, aí ao contexto econômico do país, né, que tem inflação em alta, aumento da pobreza, uma prolongada crise social e monetária. A chegada de Massa à frente no primeiro turno é, em alguma medida, uma surpresa, até diante desse contexto, e ele que tinha ficado em terceiro lugar nas primárias, né? Exatamente, talvez a notícia mais surpreendente dessa campanha, porque o governo está extremamente impopular, o presidente tem uma aprovação abaixo de 20%, muito semelhante a outros presidentes argentinos também que tiveram uma votação muito boa, mas depois perderam a sua legitimidade. Não é? Como Fernando de la Rúa, né, que sofreu um processo de oposição muito forte, renunciou à presidência em 2001. Quer dizer, a Argentina vive uma situação muito dramática e o Sérgio Massa, até na escolha do candidato, foi surpreendente, né, porque o ministro da Fazenda de um governo impopular
normalmente ele não se candidata à presidência, né? Ele acaba terminando o mandato, entregando para o seu sucessor, mas não se aventura, não é, numa candidatura dessas. E ele foi muito corajoso nisso aí, né, se colocando ali como candidato da frente peronista. Sem dúvida é surpreendente, até porque a gestão econômica dele não entrega grandes resultados. De qualquer forma, quais seriam os elementos, então, que explicam essa resiliência do peronismo na sociedade argentina? Veja bem, Marco, o peronismo é uma frente política extremamente influente na Argentina. Isso desde os anos 40, na época de Perón. E isso se explica pela rede assistencialista que o peronismo criou na Argentina nas últimas décadas, pelas políticas sociais que foram desenvolvidas pelos governos peronistas, como o de Néstor e Cristina Kirchner, que tem uma capilaridade, tem uma influência na população mais pobre da Argentina, e pela mística do peronismo, né, da figura de Perón, que na Argentina significa muito mais do que Vargas foi no Brasil, por exemplo. Né? Há uma associação das pessoas que veem Perón como um salvador da pátria, né? Como uma espécie de protetor do país. Então, o Partido Peronista, que é muito mais do que apenas um partido ideológico, ele também é uma frente de apoio, né? de criação de irmandade, de fraternidade entre as pessoas, ele tem um enraizamento muito grande em parte da sociedade argentina. Então, isso ajuda a explicar o resultado do Sérgio Massa. Mas também, um elemento importante que não pode ser deixado de lado é o fato de que o governo argentino ele tem usado também de um discurso de ameaça, de que a vitória do Milei nessas eleições ela pode trazer danos à democracia argentina, porque Milei representa um outsider antissistêmico que não se apega às instituições tradicionais, à democracia, né? Então esse risco, né, de a Argentina resvalar para um autoritarismo tem sido colocado pelo Sérgio Massa. E, em segundo lugar, também o desmantelamento das políticas sociais, dos subsídios aos combustíveis, ao trigo, uma série de elementos importantes que podem impactar também na vida dos argentinos caso Milei seja eleito, até porque ele prometeu que fará um corte radical nos gastos públicos da Argentina. Falando no Milei, né, como entendê-lo dentro das especificidades argentinas e que paralelos que ele guarda, na sua visão, Henrique, com outros perfis da ultradireita no mundo? A família Bolsonaro, por exemplo, lhe apoia. Nós temos um candidato que se assemelha muito ao que Bolsonaro representou no Brasil e também ao que Trump representou nos Estados Unidos, né? Um candidato que se apega a um discurso fácil de destruição das instituições, de busca de soluções fáceis para problemas difíceis, de isolamento do país, não é? O candidato Milei ele tem defendido, por exemplo, a implosão do Mercosul, o isolamento da Argentina, não ter relações com a China, com o Brasil. Qualquer governo que seja de esquerda, para Milei seria algo que levaria a uma ruptura das relações mais próximas da Argentina com esses países, o que levará realmente a um quadro de isolamento político, né? Já que a Argentina tem passado por enormes dificuldades financeiras para financiar a sua dívida externa, para financiar os seus gastos públicos, né? Quer dizer, um isolamento internacional levaria a uma redução do comércio, a uma redução dos investimentos e traria certamente consequências ainda piores para o já dramático quadro da Argentina. Então, esse perfil político do Milei, ele se arvora nesses candidatos que nós chamamos aí de ultradireita ou uma direita raivosa, né? Que se coloca como muito mais à direita de qualquer outro candidato. Inclusive, na Argentina, nós tivemos, na década de 90, o Carlos Menem, não é, que foi um candidato mais à direita, que fez reformas liberais no país, quase que dolarizou a economia, né, fazendo a paridade peso... Dolarizar a economia, inclusive, é uma promessa de Milei, né? É uma das promessas. E ele quer ser radical, ele quer abolir o Banco Central do país, destruir o Banco Central, acabar com o peso, né? E realmente introduzir o dólar como moeda corrente no país. Isso terá consequências as mais graves, né? Porque um país sem moeda, ele abdica da sua soberania, da sua política monetária.
Isso pode levar a uma redução do papel do Estado na economia e uma redução também dos instrumentos que o governo argentino tem para fazer políticas anticíclicas e também para tomar medidas em caso de crises internacionais. Então, realmente, as pessoas não estão medindo as consequências de algo tão radical como a abolição da própria moeda nacional, não é? Henrique, como é que você está vendo as perspectivas de construção de alianças no segundo turno? Bem, ainda estamos na primeira semana, um período de conversas, e é natural que o candidato Milei ele tente se aproximar da candidata Patrícia Bullrich, até porque ela representa uma frente política que sempre fez oposição tradicional ao peronismo, não é? É representada no passado pelo Maurício Macri, que foi presidente da Argentina, né, nos anos 2010. Também um presidente que não foi muito bem sucedido na gestão da economia, né? Deixou uma dívida muito alta, inflação também. Então, a busca dos candidatos da candidata Patrícia Bullrich será, sem dúvida, o alvo inicial da campanha de Milei, né? Então, para isso, ele precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ele precisa moderar o discurso dele, porque há alguns eleitores que não confiam nessa visão mais radical de Milei, e ele precisa também abrir para alianças políticas com partidos que não fazem parte da sua base de sustentação até agora. E isso implica, claro, negociar cargos, negociar ministérios, e até agora não temos visto ainda conversas nesse sentido. Por outro lado, o Sérgio Massa, ele é um candidato muito mais tradicional, ele é do establishment político da Argentina, já foi presidente da Câmara dos Deputados, então ele tem muito mais capacidade de atrair eleitores que não votaram no primeiro turno nos peronistas. Talvez 10% dos eleitores de outros candidatos, um candidato trotskista e um candidato mais centrista, ele consiga atrair esses 10% de eleitores e chegue aí próximo a 45% dos votos. O que ele precisa fazer agora será ir aos eleitores de Bullrich e tentar atrair parte desses eleitores que são mais moderados e que veem em Milei uma ameaça à democracia. Então, talvez seja essa a estratégia que Massa irá fazer a partir de agora. Henrique, Milei já fez declarações ofensivas ao presidente Lula, quem chamou de comunista raivoso, né? E vem prometendo aí, conforme você já mesmo colocou, né, medidas bastante radicais na economia. Como uma eventual vitória dele poderia impactar o Brasil e a própria política regional? Veja, Marco, nós temos uma perspectiva bastante sombria para as relações Brasil-Argentina caso o Javier Milei seja eleito presidente da Argentina. Eu creio que a percepção de política externa que ele tem é uma política externa bastante rasa, bastante estreita, que não percebe o papel da Argentina nas relações internacionais e que tem no Mercosul um inimigo a ser combatido. Isso representaria, por exemplo, colocar obstáculos nas relações entre o Mercosul e a União Europeia para o fechamento do o acordo regional que pretende criar um mercado de livre comércio entre os dois blocos. Então, para a diplomacia brasileira, uma eventual vitória de Javier Milei representaria um obstáculo para as metas de política externa do presidente Lula. Agora, em política externa, nós temos também que levar em conta que para a saída da Argentina do Mercosul, uma eventual saída, isso não bastaria apenas a vontade do presidente argentino. É preciso também que haja a aprovação do Poder Legislativo, do Congresso, né? E creio que Milei não terá maioria para esse tipo de medida, para uma medida tão radical. Então, o que nós podemos esperar em termos de relação bilateral será um distanciamento entre Brasília e Buenos Aires, esse eixo político que sempre foi o pilar do Mercosul e o ponto central do desenvolvimento da América do Sul nos últimos 40 anos, essa aproximação entre Brasília e Buenos Aires, com alguns momentos de maior aproximação e outros de menor, mas sempre com um certo entendimento bilateral em temas internacionais e econômicos. E creio que isso, para Brasília, representará também um problema para as suas pretensões
de avançar com a integração da América Latina e da América do Sul. Para o governo Lula, sem dúvida, a eleição de massa representa algo mais interessante, porque permitirá a continuidade desse consenso entre os dois países para o avanço da América do Sul e para o desenvolvimento regional dentro dos marcos do Mercosul. Só para a gente fechar a questão da Argentina rapidamente, né, nas eleições legislativas a extrema-direita cresceu, ainda que não tenha maioria, mas houve ali um crescimento significativo. Isso é um indicativo de que o clima de acirramento e polarização tende a continuar na Argentina, independente de qual seja o resultado da disputa presidencial? Sem dúvida, o desempenho do partido de Milei nas últimas eleições, né, com o aumento da representatividade na Câmara dos Deputados e no Senado, né, houve uma renovação de metade da Câmara e de um terço do Senado nessas eleições, representa uma demonstração de que há um clima de polarização muito grande no país. Até porque o kirchnerismo, não é, que é uma facção do peronismo, é bom que se diga isso, né? O peronismo é muito maior do que o kirchnerismo, mas o kirchnerismo ele é hegemônico hoje dentro do peronismo. Isso levou a uma situação de polarização que ultrapassa a direita tradicional do país, que é representada pelo Macri, não é? E pela candidata que ele apoiou, que é a Patrícia Bullrich. Então, esse candidato outsider, que ninguém levava ele a sério até pouco tempo, né? Era um professor universitário que pregava ideias ultraliberais na economia. Quer dizer, o crescimento desse candidato é uma demonstração clara de que os partidos tradicionais não dão mais conta de representar a insatisfação dos eleitores argentinos com o sistema político do país, dominado por essa oligarquia, né, dos Kirchner, há muito tempo dominando a política da Argentina, e a presença de partidos que também não têm soluções para os problemas do dia a dia dos argentinos, como a crise econômica, como a crise social e toda esses desdobramentos do dia a dia que um país com hiperinflação tem, e nós conhecemos isso muito bem no Brasil na década de 80 e 90. Agora vamos falar do Equador, Henrique. Após uma violenta campanha eleitoral, né, que marcou o processo da antecipação da saída de Guilherme Lasso do poder, né, venceu a recente disputa presidencial o jovem parlamentar Daniel Noboa, que é herdeiro de um grande grupo empresarial, e derrotou, né, a candidata da esquerda, Luísa Gonzalez. Além do crescimento do crime organizado e do narcotráfico nos últimos anos, quais são os principais desafios para o novo presidente equatoriano? Bom, sem dúvida, o Equador é um caso de um país sul-americano que não teve, nas últimas duas eleições, um câmbio político para o setor ideológico oposto, né? Então, nós tivemos, por exemplo, no Chile, né, uma mudança para a esquerda, né, com a vitória do presidente atual. No caso do Equador, nós temos a permanência da direita, não é? Com a vitória do Noboa, do Daniel Noboa, perdão. Essa vitória, sem dúvida, ela representa a continuidade de uma série de políticas que vinham sendo implementadas no governo do presidente Lasso, né, em termos econômicos, e representa também uma demonstração dos eleitores de que uma ruptura, quer dizer, uma mudança para a esquerda, com a volta do chamado correísmo, né? Os partidários de Rafael Correa, que foi presidente da Argentina durante 10 anos, na década de 2000 até 2013, se não me engano, isso representaria um retrocesso, né? O correísmo na Argentina ele tem algumas semelhanças com o chavismo na Venezuela, pela sua busca da perpetuação de poder, pela centralização política na presidência da República e uma série de outros elementos em termos econômicos e sociais, não é? Creio que os equatorianos eles têm buscado um caminho mais à direita, buscando, como você bem sinalizou, né, um candidato da elite tradicional do país, né, de uma das famílias mais importantes, mais influentes do país, família Noboa, que tem, né, um império em empresas no país, e isso representaria para o Equador a melhor escolha. Creio que
o país ele tem uma série de desafios a serem enfrentados, né? Equador é um exportador de petróleo, é um produtor importante, e nós temos visto que as receitas petrolíferas equatorianas não têm sido direcionadas para o desenvolvimento social do país. Isso tem gerado uma série de insatisfações na elite política do país, na população, e não temos visto também o desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas a esse público equatoriano que não reside nas principais cidades, em Quito, né, e nas áreas mais ricas do país. Então, o nível de desigualdade tem aumentado muito, a pobreza, a exclusão de políticas públicas, e é nesse sentido que a candidata do partido de esquerda ela quase ganhou as eleições. Foi uma eleição muito disputada também, o que mostra, depois do assassinato, né, do Villavicencio, né, que foi o candidato que estava ali em evidência, né, foi assassinado em junho. Isso criou um clima de radicalização, de polarização, que também colocou o Equador numa situação de extrema dramaticidade, né, na véspera dessas eleições. Então, eu creio que é uma eleição tradicional que né, representa a volta de uma elite clássica ao poder e que dá algum alento, né, pelo menos o país não resvalou para o autoritarismo, para algum tipo de solução extraconstitucional. Seus desafios são grandes e ele terá que entender-se agora com a oposição para buscar soluções e reformar as instituições do país. Ainda temos 2 tópicos para conversar e o tempo está um pouco avançado. Vou te pedir um pouco de brevidade, Henrique, mas o seguinte, a entrada da Bolívia no Mercosul, que está muito próxima de ser concretizada, qual que é a importância desse movimento para o nosso país e para os demais integrantes do bloco? Veja, a Bolívia é um país que tem uma importância grande para o Brasil. De fato, é um país que exporta gás natural para o Brasil. Há uma presença grande de bolivianos na sociedade brasileira, principalmente em São Paulo. O país com quem nós temos a maior fronteira terrestre é a Bolívia. Então, as relações entre Brasil e Bolívia são extremamente importantes para a estabilidade da América do Sul. Essa entrada da Bolívia no Mercosul, que é um processo que já vem caminhando há muitos anos, né? Se iniciou em 1996 com o protocolo de adesão da Bolívia como Estado observador do Mercosul, no mesmo status que o Chile, e que caminha em 2015, não é, para a proposta de adesão da Bolívia, que foi submetida ao Congresso Nacional Brasileiro. Isso, sem dúvida, representa um importante avanço, porque o Mercosul ganhará maior densidade populacional, maior área e maior área econômica também. Então, representa um avanço, porque o Mercosul se torna agora um bloco que terá não apenas os 4 países tradicionais, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e também um estado da região andina. Agora, isso traz também mudanças para o Brasil, porque haverá uma mudança no equilíbrio de forças dentro do Mercosul e das suas instituições. Creio que essa votação terá um papel importante, agora teremos que aguardar os desdobramentos da votação no Senado, para onde o protocolo agora será encaminhado. Para fechar nossa conversa, também na semana passada, Venezuela e Estados Unidos chegaram a um acordo. O regime de Nicolás Maduro se comprometendo a realizar eleições competitivas e monitoradas em 2024 e a Casa Branca aliviando sanções à indústria do petróleo. O embargo estava em vigor desde 2019 e limitava ali uma comercialização muito importante para o país. Como que essa construção, Henrique, deve impactar o ambiente político venezuelano no ano que vem, em mais uma disputa presidencial? Veja, Marco, essas eleições na Venezuela são uma grande oportunidade para que o país retome a normalidade institucional. A Venezuela está fora dos trilhos da democracia, na verdade, há mais de 10 anos, né? Desde a eleição do presidente Nicolás Maduro, que foi envolta em uma série de denúncias de malversação, de compra de votos, né, de uso da máquina pública, de repressão às oposições. Então, isso tem trazido para a Venezuela um quadro muito difícil nos últimos anos. E a crise econômica e social ela se agravou
de forma dramática em função exatamente da incapacidade do governo Maduro de avançar no sentido de um regime plenamente democrático, estável. Agora, você sabe que o elemento deflagrador dessa aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela não foi um elemento interno da Venezuela, mas foi um evento internacional que impactou no mercado internacional de commodities, de petróleo, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, não é? Que estremeceu as relações entre a União Europeia e a Rússia e também fechou para o Ocidente o acesso ao petróleo da Rússia. Então, para os Estados Unidos, uma aproximação com a Venezuela, que é um regime com o qual os Estados Unidos não têm a menor simpatia, mas é muito mais palatável do que lidar com Vladimir Putin nessa altura do campeonato, talvez seja a explicação mais clara para essa aproximação com o regime de Nicolás Maduro, com a suspensão, não é, dessas sanções. É claro que há elementos internos importantes também, como a aproximação entre oposição e governo para a realização das eleições do ano que vem, que serão realizadas com observadores internacionais, com a liberação de presos políticos também pelo regime Maduro, mas eu creio que o elemento petróleo, ele fala muito alto. A Venezuela é um petroestado, um grande exportador de petróleo, e um país que empobreceu muito nos últimos anos, porque exatamente usou da forma mais irresponsável os recursos do petróleo, não usando esses recursos para fortalecer o país, as instituições e a economia, mas usando e desperdiçando toda essa riqueza com os planos de perpetuação no poder de Maduro e do seu antecessor, Hugo Chávez. Então, consertar essa situação não será algo fácil. Creio que as sanções, ao serem suspensas, darão um certo alento à economia da Venezuela. Ela parece que irá crescer esse ano cerca de 5%, depois de retrocessos nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, perdão. Então, isso traz algum alento para a Venezuela. Agora, se a oposição tiver chances reais de disputar essa próxima eleição, realmente nós teremos um retrato de uma Venezuela que certamente terá possibilidade de uma alternância de poder. O que espero será algo muito positivo para a América do Sul como um todo, que tenhamos aí um governo mais aberto à democracia e mais aberto também a mudanças e transformações dentro do país. Henrique, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, nos ajudando aí a compreender todos os últimos movimentos da cena política na América do Sul. Muito obrigado, Marco, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da TV Assembleia. Um abraço, até a próxima. Conversei com Henrique Natalino, cientista político e pesquisador do SEBRAP. Falamos sobre a efervescência política na América do Sul, com o segundo turno da disputa presidencial na Argentina, a chegada de um novo grupo no comando do Equador, a entrada da Bolívia no Mercosul e a recente distensão entre Venezuela e Estados Unidos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.